Na avaliação do ministro da Fazenda, Guido Mantega, o Brasil pode receber ainda este mês o grau de investimento também da agência de classificação de risco Moody's. O país já ganhou este selo da Fitch e da Standard & Poor's. Eu converso agora com Rossano Outramari, analista-chefe da XP Investimentos, aqui no estúdio da Bloomberg, em São Paulo. Rossano, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Tendo em vista essa crise de confiança que tomou conta do mundo todo, até que ponto a melhora da nota de crédito do Brasil pela Moody's pode ter um impacto positivo? Isso é muito positivo para o Brasil. Vem demonstrar o esforço que vem sendo feito na economia, todo o trabalho que está sendo feito para ter uma estabilidade na economia brasileira. Ou seja, essa agência é a única das grandes que ainda não deu o rating de grau de investimento ao Brasil, e nós acreditamos que isso aí completa um ciclo das três principais agências dando nota de grau de investimento ao Brasil. E este terceiro selo deve atrair mais estrangeiros para os ativos do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Nós já estamos vendo um fluxo de capital externo bastante positivo para o Brasil nesse primeiro semestre, e essa nota dessa agência de classificação de risco tende a contribuir para um fluxo ainda maior. O Brasil quase não teve tempo de aproveitar as primeiras elevações, né? É verdade. As primeiras agências que deram a nota foi um pouquinho antes do início da crise que nós vivenciamos no ano passado. Então, o senhor acredita que a partir de agora isso vai ter mais impacto positivo? Sim, vai ter impacto positivo, até porque essa classificação de risco, de grau de investimento, ela é um processo de longo prazo, ou seja, está sendo dado reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito na economia brasileira, e os frutos disso é ao longo prazo. Então, quer dizer, nós estamos apenas começando a sentir os efeitos desse grau de investimento. Em relação à Bolsa, ações de que setores o senhor destaca? Nós acreditamos muito em empresas ligadas ao consumo, ao mercado interno. Nós acreditamos que a economia brasileira retomará o crescimento baseado na demanda interna, ou seja, setores que vão se beneficiar do aumento da renda das famílias brasileiras. O senhor tem uma projeção para o Ibovespa no fechamento do ano? A gente não trabalha com pontos para o final do ano. A gente acredita que o Ibovespa pode sim vir trabalhar acima dos 60 mil pontos. E para o ano que vem, o senhor tem uma estimativa? A gente tem estimativa para o crescimento da economia brasileira. A gente acha que a economia brasileira, ano que vem, pode se recuperar bem. E nós estamos trabalhando com uma taxa de crescimento para a economia de 4,8% em 2010. Se isso vier a acontecer, a Bolsa tende a ter um desempenho bastante positivo, sim. E para este ano, em relação ao PIB? Nós acreditamos que o PIB para esse ano vai ter uma retração de 0,9%. Esse segundo semestre é um semestre que começa a apresentar sinais de recuperação. Tecnicamente falando, nós saímos da recessão já nesse segundo semestre, juntamente com os outros países do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa. E como fica a Selic nesse cenário? Nós estamos trabalhando com uma Selic estável, ou seja, ontem a divulgação da ata do Copom contribuiu para o nosso cenário, ou seja, os 8,75 tendem a ficar estáveis para esse ano e quem sabe até o ano que vem. Então o senhor não acredita na possibilidade de uma retomada do aperto monetário em 2010? Por enquanto não. É muito cedo ainda para comentar, mas nós trabalhamos com um cenário de estabilização na taxa de juros. Nós acreditamos que o Brasil vai ter condições sim de crescer a uma taxa mais forte, de 4,5%, 4,8% em 2010, com uma taxa de juros estável. A inflação, então, por enquanto, ainda não preocupa? Não, o cenário de inflação é um cenário benigno, nós não estamos sentindo pressões inflacionárias, nem para esse segundo semestre e nem para o início de 2010. Em relação ao dólar, a tendência ainda é para baixo, a moeda americana pode fechar o ano em quanto na sua avaliação? Nós acreditamos que a moeda americana tende a se desvalorizar não só perante a moeda brasileira, mas assim as outras moedas do mundo. Nós acreditamos que o dólar tende a continuar uma tendência de desvalorização diante do real para esse ano e para o ano que vem também. A gente não faz uma projeção de dólar em final de ano, tá? Mas a gente acha que a barreira dos 1,83, que está difícil de perder esse nível de suporte, pode ser rompida a qualquer momento. Considerando novamente, falando um pouco sobre esse cenário de juros mais baixos, uma migração da renda fixa para a variável tem sido observada? A gente acredita que isso vai acontecer com maior intensidade a partir de agora. Ou seja, com a taxa de juros nos níveis atuais, a renda fixa tende a perder a sua atratividade.
E nós acreditamos que vai existir uma migração mais forte, sim, da renda fixa para a renda variável. As pessoas vão buscar outras formas de investimento em renda variável. Rossano, mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui conosco. Você fica agora com outras notícias e entrevistas que mexem com os mercados. Bloomberg, o mercado é aqui.